Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Jaqueline. No vídeo de hoje, é a parte 2 daquele vídeo, vídeo passado sobre meu trabalho. E o vídeo de hoje é mais sobre para responder assim perguntas, para vocês, que vocês sempre vêm aqui e fazem perguntas bastante, sobre como foi conseguir o primeiro trabalho, tudo isso, Então, eu vim responder isso para vocês, esse questionamento. Quem já me acompanha há um tempo sabe, que eu me formei dia 19 de fevereiro. E desde essa data eu fiquei aí, procurando trabalho, fazendo currículo, refazendo currículo, enviando. Gente, eu me desdobrava, toda semana eu ia atrás, eu tinha na minha cabeça uma noção, toda semana eu quero ser chamada para uma entrevista de trabalho e toda semana eu fazia o possível, ia numa entrevista de trabalho. Às vezes não era trabalho na área, mas eu sempre estava procurando, gente, porque eu nunca gostei de ficar assim parada. Pra mim, se eu ficar parada, se eu não estiver estudando, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu não estou evoluindo. Então, todo tempo eu gostei de fazer alguma coisa. Então, foi uma época bem difícil, eu vejo aí vocês comentando, passando pelas coisas que eu passei, e eu sei como foi difícil para mim. Eu tô aqui, para expor isso para vocês, porque talvez ajude vocês, gente. O que eu passei, assim, foi um grande aprendizagem, Gente, eu fiquei muito tempo procurando trabalho, principalmente na área, técnico de enfermagem. Eu procurava demais, sabe? Eu ia na internet, eu fazia currículo, eu refazia, eu fazia cursinhos, Eu passava dia, às vezes à noite, estudando. E, gente, na época de estágio eu passei por uma crise de estresse muito grande. E depois disso eu estava me recuperando, E logo após, a minha formatura ali, após eu dar entrada para retirar minha carteirinha do Corém e todas essas coisas, eu fiquei nessa busca incessante por trabalho, nessa coisa incessante. Eu sei como é difícil, gente, como é difícil, eu senti isso na pele. Eu passava, assim, por lugares, assim, ia levar currículos. A gente não aceita o currículo. Eu passei por isso, sim, gente. Eu ia em lugares, assim, e dizia, que eu já tinha recém-formada, que eu estava à procura de uma oportunidade. E passava por entrevista, passava por psicólogo, passava por um monte de coisa, gente. E realmente, gente, eu acredito nessa coisa de que tudo é da vontade de Deus. Então, se não tinha que acontecer naquele momento, eu estava ali confiante e acreditava sempre na vontade de Deus, Eu lembrei que eu estava numa busca, numa procura incessante, já fazia ali uns 4 meses, que eu estava ali e não conseguia nem trabalho para entregar para feito na rua, gente. Eu não conseguia nem trabalho para isso e eu ficava ali desesperada, E eu lembro, que teve um dia que eu me acalmei e disse assim, conversei, uma conversa bem séria assim com Deus e disse, se não for para ser, não é. Então eu vou aceitar, eu vou voltar para casa dos meus pais, que meus pais são no interior. Eu saí de casa aos 18 anos, Foi tentar correr atrás dos meus sonhos. Sou muito grata aos meus pais por terem me apoiado nessa caminhada, gente. Muito grata mesmo. E foi ali um momento, assim, que eu disse, eu vou parar um pouco com isso, porque eu já estava, assim, minha mente não estava, assim, aguentando mais, Não estava, assim, aguentando mais toda aquela pressão que eu fazia sobre mim, De não conseguir um trabalho, de estar correndo atrás, e para mim eu nunca estava fazendo o meu máximo, Eu pensava que eu estava precisando demais, gente? E às vezes eu chegava cansada, almoçava tarde, todo o tempo procurando, refazendo currículo, fazendo. E eu fui para casa, Passei um mês em casa, no interior, na casa dos meus pais. E eu voltei assim decidida, Eu tenho mais eu coloquei na minha cabeça essa decisão. Eu tenho mais um mês para tentar um trabalho na área que eu me formei. Se eu não conseguir dentro desse um mês, eu vou arrumar minhas coisas e vou voltar para casa dos meus pais no interior, vou viver como eles, E eu já estava assim conformada, Eu já estava assim meio conformada,
Então, quando eu cheguei na cidade, não passou nenhuma semana. Eu comecei a acreditar mais nos meus sonhos. Eu passei a confiar mais em mim. E aí que eu busquei com mais força, gente. Eu busquei com muita força um trabalho. E eu lembro que eu não descansava. Eu ficava de dia, à noite eu ficava no celular procurando. E aonde aparecia uma coisa eu estava dentro. Eu ia, pagava agência, gastava dinheiro com agência, né, de trabalho, ia em entrevistas e fiquei assim nessa busca incessante, né. E quando apareceu aí a oportunidade de mudar de cidade, né, foi assim a coisa mais, foi assim o brilho para os meus olhos, né, a oportunidade de mudar de cidade, né, totalmente mudar de cidade para trabalhar como técnica de enfermagem. Se na cidade onde eu estava atualmente, o que precisava era ali experiência de trabalho e eu não tinha, eu ia correr atrás dessa experiência. Passei uma semana arrumando minha mala, arrumava de manhã, de tarde eu desarrumava, arrumava de manhã minha mala e de noite eu desarrumava. E todos os dias eu dizia que eu ia viajar, que eu ia trabalhar. E quando surgiu essa oportunidade, gente, eu já estava assim com as minhas coisas todas organizadas para viajar. Não sabia para onde eu ia, não sabia para que rumo ficava, não quis ver foto da cidade que eu tô atualmente, mas eu só sabia que eu vinha, tá, gente? Eu tinha uma certeza tão grande dentro do meu coração que eu vim, que era aquilo que eu queria, que eu precisava de experiência e corri atrás, sabe, gente? Foi isso que eu fiz. Eu deixei o medo de lado, eu deixei tudo e corri igual uma desesperada atrás dos meus sonhos, sabe? Peguei minhas coisas, mandei meu currículo, né, em PDF para a empresa. No mesmo, mandei, nem era 7 horas da manhã, gente, porque aqui o RH ele abre 8 horas da manhã, tá? Então eu mandei, era aí umas 6 horas da manhã. Quando foi aí umas 8h30, eles me mandaram mensagem dizendo que quando eu podia fazer entrevista de trabalho. E assim, né, gente, o que me surpreendeu é que eles já mandaram uma ficha toda para me preencher, né? Sabe aquela ficha que você preenche com seus dados, com seus documentos, que é como se você já viesse realmente trabalhar? Então isso me deu mais ânimo. Então quando eles mandaram isso, eu tive certeza de que eu vinha trabalhar, né? Que eu ia ficar. Então eu disse que vinha. E eles disseram quando eu podia vir. Gente, eu disse que eu podia vir no mesmo dia. Não sabia se existia, se tinha transporte, se realmente tinha como vir no mesmo dia. Mas eu respondi que vinha no mesmo dia. Gente, eu arrumei minhas coisas e realmente eu não tinha dinheiro. Gente, o dinheiro que eu tinha na minha conta era R$300. Gente, R$300 não dava só de chegar na rodoviária. Não dava para comer, não dava para voltar, não dava para fazer absolutamente nada, mas era o dinheiro que eu tinha e era o que eu dizia que eu vinha. E eu disse que eu vinha com todas as forças do meu coração. E eu disse, eu vou e pronto. Não sei como, mas eu vou. Então eu morava com meus avós e um beijo aí pra minha avó, né, que sempre tá me ajudando, sempre me apoiou. Às vezes a gente precisa assim de apoio, não financeiro, né, gente, mas de apoio em palavras, de apoio, assim, exemplos mesmo de vida. Então, minha avó foi, assim, um grande espelho na minha vida. Então, minha avó disse assim, eu vou te ajudar, eu tenho dinheiro e tu vai. E eu, até hoje, né, eu sou muito grata e minha avó disse, tu vai. E eu peguei, né, vim no mesmo dia, tá, gente? Eu vim 10 horas da noite, né? E cheguei aqui, eram umas 10 horas Como assim, gente? Calma, eu confundi as bolas. Eu saí 10 horas da noite de lá, né? E cheguei aqui, era 5 horas da manhã. Lembrei, gente, 5 horas da manhã. E no mesmo dia eu já tinha que estar no hospital para fazer a prova, para fazer a redação, né? Até então era a entrevista de trabalho. Eu não sabia que tinha prova, eu não sabia que tinha redação. Aí eu vim, toda empolgada. Graças a Deus, né? Eu consegui alguns contatos, não tinha onde ficar.
Gente, desculpa, eu tô arrotando, gente, desculpa, tá? Então, eu tinha alguns contatos, né? E um contato levou o outro e uma moça, né, que estudava junto comigo não, né? A gente na mesma instituição que eu, mas a gente formou no mesmo tempo. Ela estudava à noite, eu estudava à tarde. Peguei um contato com ela e ela me mandou outro contato, né? Um beijão pra ela, o nome dela é Berenice, né? E a pessoa que me acolheu aqui na cidade, o nome dela é Leandra, né? Técnica de enfermagem. Ela também trabalha no hospital. Ela também era dessa turma da noite. E ela já tinha vindo há mais tempo do que eu, né? No caso. Então, eu vim e fiquei na casa dela, né, gente? Então, eu sempre fui muito corajosa em tudo que eu ia fazer. Fiquei na casa dela, fizemos a entrevista, tivemos a resposta no mesmo dia, né? Fiz ali a prova, tivemos a resposta no mesmo dia que a gente ia ficar e quando a gente poderia começar. E eu lembro que eu disse que eu ia começar dia 5. Eu vim, gente, em junho, né? Eu não lembro exatamente a data que eu vim de junho, mas eu lembro que era bem no finalzinho de junho e eu voltei, né, para Santarém, passei uma semaninha lá em Santarém para voltar para cá no dia 4 de julho, né, que era o dia que caía numa segunda-feira e era o dia que era para mim começar a trabalhar. Então foi que eu vim, né, e vim com força, vim com coragem. E aqui estou eu, né, gente? Graças a Deus, até hoje tem dado tudo certo. Deus tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, gente. Se eu fosse, assim, agradecer todo mundo, eu ia passar o dia e a noite agradecendo, porque foram muitas pessoas que apoiaram, que acolheram. Gente, esse foi mais uma parte do vídeo, né, sobre toda essa minha trajetória, né, contada em palavras aqui pra vocês, né, gente? Então, né, gente, qualquer dúvida sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Eu sempre tô respondendo vocês, todas as dúvidas, todas as perguntas, tá? Não esquece, tá, de deixar seu like, se inscrever nesse canal se você não é inscrito, tá bom? E eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau!